Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. Olá, meus queridos. A gente Oitavo nunca ano. sabe quem são essas Oitavos pessoas. AIP, professor Ronildo na área de novo. Tô aqui para corrigir com vocês, vou postar no meu canal a lista de exercícios que eu passei, aquela lista de exercícios de fixação que eu passei na segunda-feira, tá? A última aula que nós tivemos foi na terça. Eu não corrigi, eu continuei a matéria, disse que ia postar o videozinho para vocês de correção, tá bom? Então vamos lá. Essa lista aqui, ó. Vamos ver se dá para chegar. Tá vendo? Deixa eu ver, cadê? Aqui. Tá dando para ver qual lista que é, ó. Tá vendo? Mandei para vocês lá no SAS como anexo, tá? Essa não tá na apostila. Pra gente treinar, para começar a fazer as operações com frações algébricas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, fatorar sempre que der para fatorar. Vou tentar ser mais rápido agora, tá? Veja bem, aqui em cima nós já temos um trinômio quadrado perfeito, porque raiz de x ao quadrado é x, raiz de 4 é 2, certo? Deixa eu ver. X a quarta é menos 16. Aí o que nós temos? 2 vezes x vezes 2 dá 4x, né? 2 vezes x vezes 2 dá 4x. Perdão, 4x. Esse valor é o mesmo que esse. Portanto, é um trinômio quadrado perfeito, né? Lembrando com vocês. E aí, onde que está minha caneta vermelha? Peguei. Qual que é a forma fatorada dele? É sempre elevado ao quadrado e as raízes lá dentro. O x e o 4x. E o sinal mantém o sinal daquele termo que você... Perdão, não é 4x não, é 4, tá? A raiz aqui, a raiz do 4 aqui, ó. Tô confundindo tudo. Vamos de novo, professor. Eu não vou editar não vou cortar esse pedaço não, tá? Aqui a raiz do 4 é 2, então é o 2 que vai lá, não é o 4x não, professor. 4x é aquilo que você né, compara. Qual que é o sinal dele? Que você está comparando é menos, então aqui dentro vai ficar menos. Embaixo, vamos ver se o polinômio, se a expressão é fatorável. Sim, é fatorável, porque eu tenho uma diferença de 2 quadrados. A raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado, né? Só dividir o expoente por 2. A raiz quadrada de 16 é 4. Então vai ficar, se é uma diferença de quadrados, a fatoração é sempre produto da soma pela diferença. Então vai ficar, ó, as raízes, x ao quadrado e 4, x ao quadrado e 4, mais aqui menos aqui. Lembrando que o 4 é o segundo termo, porque ele é oriundo, ele é a resposta daquele quadrado perfeito que está acompanhado do sinal menos. Então menos vai para ele, tá vendo? Beleza? Tá. Mas não tem nada para a gente simplificar ainda. Esse tipo de exercício tem que aparecer alguma coisa para a gente simplificar. Só que eu tô vendo que aqui eu tenho uma nova diferença de quadrados. E eu tenho que fatorar o máximo. Porque a raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 4 é 2, e eu tenho uma diferença de quadrados. Então, eu vou reescrever isso daqui na forma fatorada. Qual que seria a forma fatorada dele? Lá embaixo, ó. O x ao quadrado mais 4 mantém. Vou até escrever na caneta verde, tá? Essa parte fatorada é igual nós fizemos daqui para cá. Produto da soma pela diferença de dois termos. Ok? Quem são esses dois termos? As raízes. Raiz de x ao quadrado é x. E o segundo termo é o 2. Tá vendo? Lá em cima continua x menos 2 ao quadrado. Só que eu vou escrever desse jeito. Ó. Como ele está sendo elevado ao quadrado, eu posso escrever ele assim. Ó. Eu posso escrever x menos 2 que multiplica ele mesmo. Tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar que eu posso simplificar esse x menos 2 por esse x menos 2 aqui. E aí a minha resposta desse exercício, então, né? Terminando, vai ser o quê? Olha lá, ó. Terminando, vai ficar x menos 2 dividido por x ao quadrado mais 4, que multiplica x
mais 2. Não tem mais nada para fatorar. Essa é a forma mais simples possível. Tudo bem? E aí a gente pode até colocar, né, a condição de existência, que o x não pode ser menos 2, porque aqui vai dar 0. E o x também não pode ser aqui nem mais 2, nem menos 2. Porque, perdão, aqui o x pode ser qualquer valor, né? Porque aqui tudo bem. Ele não pode ser menos 2, porque menos 2 vai zerar essa parte aqui. Tudo bem? Bom, olha o próximo, né? O próximo em cima nós temos uma diferença de dois valores. Bom, tá dando a pinta que é a diferença de quadrados. E porque a raiz quadrada desse termo aqui, vou escrever aqui, né, em cima, é 3x ao cubo. Por quê? Porque o 6 você divide por 2. Raiz quadrada de x à sexta é x ao cubo. É dividir o expoente por 2. E raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 64 é 8. Se é diferença de dois quadrados, como é que fica a forma fatorada? Mais vezes menos as raízes lá dentro. Então, 3x ao cubo, vou diminuir isso daqui, né? Mais 8, coloquei muito espaço, que multiplica 3x ao cubo menos 8. Tudo bem? Bom, tá aí. Agora, embaixo, vamos ver aqui embaixo o que nós temos. Embaixo nós não temos uma diferença de quadrados agora. Não é trinômio quadrado perfeito, porque não tem 3 termos. Pode ser que seja aquele primeiro caso, que é o fator comum. Colocar o fator comum em evidência. E aqui nós temos um fator comum. Entre 3 e 8 não tem fator comum, a parte numérica. Mas entre x elevado a 4 e x, nós temos o x. Sempre você pega a letra de menor expoente, como se fosse o MDC aqui, né? Dos termos. Então, vou pegar o x, né? E vou dividir 3x à quarta por x, o 3 dividido por 1 dá 3, x à quarta por x é x ao cubo. Aliás, já vou escrever aqui na frente, tá? Já vou fazer ali na frente, ó, x que multiplica 3x ao cubo, ao invés de fazer aqui embaixo, tá? Porque a fração está indo para lá, né? Menos, agora eu vou dividir 8x por x. Pô, 8x dividido por x, fazendo a conta no rascunho, vai dar 8. Tá vendo? E é o que eu falei, né? Esse tipo de exercício. Sempre tem alguma coisa embaixo que repete, lá em cima está multiplicando, já que você está fatorando, que você pode simplificar. Então aqui eu posso simplificar, ó, o 3x ao cubo menos 8 está multiplicando aqui. 3x ao cubo menos 8 está multiplicando lá em cima também. Eu posso simplificar esses fatores, ok? E aí a minha resposta passa a ser, né? Vou escrever aqui embaixo, ó, tá? 3x ao cubo mais 8 dividido por quem sobrou lá embaixo, x. Tudo bem? Não dá mais para fatorar, não dá para fazer mais nada. Posso cortar o x pelo x? Não. Porque esse x, ele está envolvido sim numa multiplicação, mas só que isto está somando com o 8. Tem uma soma ali. Então não tem como, tá? Você só pode simplificar quando o valor está envolvido na multiplicação e com todos os termos lá de cima, ou lá de baixo, né? Numerador e denominador. Muito bem. Nós temos agora aí a letra C, 5x ao quadrado mais 5xy mais 4x mais 4y. Tudo isso dividido por 25x ao quadrado menos 16. Bom, nós vamos primeiramente tentar ver, fatorar o numerador, fatorar o denominador, ver se tem como fatorar, se encaixa em algum caso de fatoração. Vou fatorar aqui do lado, ó, esse polinômio aqui, certo? O numerador, na caneta verde. Bom, 5x ao quadrado mais 5xy mais 4x mais 4y não é trinômio, não pode ser trinômio quadrado perfeito, né? Não é diferença de quadrados. Pode ser o fator comum em evidência, mas eles não têm, todos eles, um fator comum. E pode ser agrupamento. E nesse caso vai ser agrupamento, ó. Se eu juntar esses dois aqui, se eu agrupar, né? Esses dois aqui, o que nós temos em comum? Nós temos o 5. Então já vou escrever ele aqui, ó, 5.
E nós temos a letra x. X ao quadrado, x a primeira, pego de menor expoente. Agora eu vou dividir. 5x ao quadrado por 5x dá x, porque 5 por 5 dá 1, x ao quadrado por x, 2x elevado a 1, né? Mais 5xy por 5xy por 5x vai sobrar o y. Ó. 5 corta, o x simplifica também, vai sobrar o y. Ok? Agora, vamos ver esses dois aqui, se dá para agrupar também. Dá para agrupar. O que eles têm em comum? O 4. Então vai ficar assim, ó, mais... Vou colocar o 4 em evidência. 4x dividido por 4 dá x. 4y dividido por 4 dá y. Bom, a fatoração por agrupamento sempre tem duas linhas, né? A primeira você agrupa, coloca o fator em evidência. Depois, na segunda linha, você vai perceber que tem um novo fator comum, que é o x mais y. Então, continuando nessa fatoração aqui de cima, né? Vai ficar x mais y, que é o comum, que multiplica quem está fora do parênteses. 5x mais 4. Eu falo assim, mas na realidade você está pegando tudo isso dividindo por x mais y. Vai simplificar, vai sobrar o 5x. Na realidade você está pegando tudo isso e dividindo por isso. Vai simplificar x mais y, vai sobrar o 4. Em outras palavras, o segundo parênteses ali é sempre quem está fora do parênteses aqui na ordem. Tá vendo? 5x mais 4, tá? Aí vamos fazer a fatoração também do denominador agora. Esse é o valor que representa todos esses 4 termos, esse polinômio de 4 termos, tá? Está escrito em forma de multiplicação, então está fatorado. Embaixo é mais simples, é uma diferença de quadrados, ó. Por quê? Aqui, né, a raiz quadrada de 25x ao quadrado, raiz quadrada de 25 é x, 5, de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 16 é 4. Então vai ficar o quê? Diferença de quadrados é produto da soma pela diferença de dois termos, e esses dois termos são as raízes. Ok? O que nós vamos fazer agora então? Isso aqui é um rascunhinho. Vamos voltar para a fração. Quem que representa isso na forma fatorada? X mais y, que multiplica 5x mais 4. Vou escrever x mais y, que multiplica 5x mais 4. Saiu de lá, tá vendo? Quem que representa isso daqui fatorado? Tá aqui. Então vai ficar 5x mais 4, que multiplica 5x menos 4. Tudo bem? E aí agora a gente vê o que dá para simplificar aqui, porque todas as expressões lá em cima são produtos, está sendo multiplicado. Então repetir o 5x mais 4 aqui e aqui. Posso simplificar. Quem que sobrou? Minha resposta. X mais y dividido por 5x menos 4. Não dá para fazer mais nada, não dá para fatorar, não tem diferença de quadrados, não tem fator comum. Tá? Pode cortar esse x com esse x? Não. Porque ele está somando, lá embaixo isso daqui está envolvido na multiplicação, aqui está envolvido na subtração. Então a resposta da letra C. X mais y dividido por 5x menos 4. Muito bem. Letra D da lista aí, né? Que só tinha um exercício para simplificar as frações algébricas. Vamos fatorar lá em cima. 4 termos. Não tem fator comum em todos eles. Fatoração por agrupamento. Tá vendo? Esses dois primeiros eles têm o A em comum. Esses dois últimos eles têm o B em comum. Fatorando eles, vou fazer aqui no cantinho, ó. Então aqui tem o A em comum. AC dividido por A dá C. Menos, mantém o sinal. AD dividido por A dá D. Agora eu posso colocar mais aqui, porque o próximo valor é mais menos, tá vendo? Olhando para parênteses, mais menos, então eu posso colocar mais aqui. Quem que é o fator comum? É o B. Vou só deixar aqui, né? Que aqui é D. É o B, B de bola. BC dividido por B dá C, mais BD dividido por B dá D. Bom, parecido com o exercício anterior.
Agora repetiu de novo alguma coisa, duas linhas sempre na fatoração por agrupamento. Perdão, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu coloquei um sinal errado, né? Que é esse aqui, ó. Tá vendo menos? Menos por mais dá menos. Vou só corrigir aqui, tá bom? Agora sim eu tenho os fatores comuns, que é C menos D. Vou colocar ele. C menos D. Que multiplica quem? Que está fora do parênteses. A mais B. Essa é a forma fatorada desse polinômio aqui. Agora vamos ver o polinômio de baixo. Tá? Aqui eu tenho, ó, entre parênteses, C ao quadrado menos D ao quadrado, que está multiplicando A ao quadrado menos B ao quadrado. Vou fazer a distributiva? Não. Perceba que aqui dentro eu já tenho uma diferença de quadrados. Aqui eu tenho outra diferença de quadrados. Por quê? C ao quadrado, raiz de C ao quadrado é C, raiz de D ao quadrado é D. Como que fica isso na forma fatorada? Deixa eu só separar. Forma fatorada seria produto da soma pela diferença, não? Tá? Então, olha lá, ó. Vai ficar C mais D, que multiplica C menos D. Ok? Porque é sempre uma diferença de quadrados. Se ele tem, né? Pega as raízes e escreve C mais D, que multiplica C menos D, no caso, né? E aqui também, ó. Aqui a raiz de A ao quadrado é A, raiz de B ao quadrado é B. Mesma coisa que eu fiz para cá, eu vou fazer para cá. Qual que são as raízes agora? São A e B. Então, A mais B, que multiplica A menos B. Produto da soma pela diferença. Quer dizer que isso daqui virou toda essa expressão. Virou toda essa expressão. Essa expressão aqui embaixo na forma fatorada. Por que isso? Porque assim eu consigo depois simplificar. Então vamos reescrever a equação lá em cima. Ó. Tudo isso eu vou trocar por C menos D, que multiplica A mais B. E tudo isso eu vou trocar, né, vou substituir pela forma fatorada que está aqui, né, esse vermelho aqui, esse retângulo vermelho ali. Vamos colocar todo ele. C mais D, que multiplica C menos D, que multiplica A mais B, que multiplica A menos B. Ok? Bom, vamos lá agora. Agora é hora de simplificar porque os parênteses estão multiplicando, né? Se tiver alguma coisa que repetir, eu posso repetir. Eu posso simplificar. Ó, esse C mais D eu posso cortar por esse C mais D, posso simplificar. Esse A mais B eu posso simplificar por A mais B. Ok? Professor, mas simplificou todo mundo lá em cima. Quem que sobrou? Sobrou 1. Ok? Como assim sobrou 1? Tem hora que corta e sobra o 0. É porque aqui eu estou dividindo. É como se eu tivesse 5 dividido por 5. Ó. Tudo isso dividido por isso mesmo. Né? Pelo mesmo valor. Quanto que é 5 dividido por 5? É 1. Esse valor dividido por ele mesmo é 1. Então sobrou 1 vezes. Esse valor dividido por ele mesmo é 1. E 1 vezes 1 é 1. Tá bom? Então por isso que nesse caso aqui, acabou simplificando todo mundo lá em cima. Mas sobrou quem? Sobrou 1. Mas quando que eu corto e sobra 0? Quando eu tenho esse exemplo, ó. Se fosse A menos A. Valores simétricos na mesma linha. Aí eu posso simplificar. Né? E aí A menos A eles são simétricos, dá 0A, que é 0. Tá? Né? Tomar cuidado com isso. E embaixo quem sobrou? C mais D, que multiplica A menos B. Então tá aí a resposta da letra D. Tudo bem? Esses daqui são cálculos, né, de rascunho, de fatoração, para a gente voltar para cá e fazer. Então, para a letra E, né? Olha lá em cima, nós temos... vamos olhar aqui em cima primeiro. Nós temos uma diferença, mas não é a diferença de quadrados. Porque nem o quadrado, nem o 14, nem o 7 são raízes exatas. E o y está sendo elevado a 1. Expoente ímpar. Então não é diferença de quadrados.
trinômio não é, né? Tem dois termos só. Pode ser o fator comum e no caso aqui é, né? Ó, menos 14y menos 7x ao quadrado, o que eles têm em comum é o 7, o próprio 7, tá? Aí, talvez aqui seria interessante ou você colocar o menos 7 já, ou colocar o mais 7. Então depende. Eu vou colocar o menos 7 e depois nós vamos ver. Se a gente precisar, a gente volta na fatoração de novo. Porque tudo vai depender do que vai da resposta de baixo, certo? Então eu vou colocar o menos 7 em evidência. Aí fica menos por menos mais. 14 por 7, 2. Copia a letra, 2y. Aí, menos por menos mais 7x ao quadrado por 7. Vai simplificar o 7, vai sobrar o x ao quadrado. Essa é a forma fatorada do numerador. Tá? Bom, aí, o que nós vamos ver agora aqui, ó? Vamos fatorar lá embaixo. Vamos ver lá embaixo, o que nós temos? Aqui embaixo nós temos um trinômio. Vamos ver se ele é trinômio quadrado perfeito? Bom, x à sexta tem raiz exata, porque o expoente é só você dividir por 2. Se ele for par, tem raiz exata. No caso aqui vai ficar x elevado a 3. Esse último aqui também tem raiz exata, porque a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de y quadrado é y. Para ele ser trinômio quadrado perfeito, basta eu verificar se 2 vezes isto dá o termo do meio. E aí eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes x ao cubo vezes 2y dá 2 vezes 2, 4. Copia as letras, x ao cubo y. Igualzinho, tá vendo? Então ele pode ser fatorado, né? Ele é um trinômio quadrado perfeito. Quer dizer que existe alguma coisa que elevado ao quadrado dá esse trinômio. E quem é essa coisa? É você pegar as raízes, x ao cubo 2y, o sinal sempre vai acompanhar o sinal do meio, aqui no caso é mais, sinal do meio não, sinal daquele fator, daquele termo que você está comparando, né, para tirar a prova. No caso aqui é mais, né. O que a gente pode fazer? Bom, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa, eu coloquei, deixa eu ver. Bom, achei o que estava dando errado, porque aqui eu olhei e está x ao cubo e lá está x ao quadrado. Só que no enunciado não é x ao quadrado aqui, é x ao cubo. Então eu vou, né, coloquei o expoentezinho aqui errado, ó, é x ao cubo. Quer dizer que a hora que eu dividir isto por isto vai ficar x ao cubo, tá? Tô fazendo a correção aqui já, sem editar o vídeo, né? E aí agora, se eu observar, né, a fração que nós temos é essa. Ó, aqui eu já estou na forma fatorada, certo? Então eu tenho aquilo ali. Eu vou escrever de uma outra forma, porque eu estou vendo que o parênteses aqui é a mesma expressão que essa. Ó, tá? E só que aqui, né, se eu não trocar o sinal e inverter, eu tenho a mesma expressão. Tá? Então eu vou reescrever aquilo ali. Vai ficar assim, ó. Menos 7 que multiplica. Vou inverter aqui, ó. X ao cubo mais 2y. Repara que eu só inverti, não troquei o sinal de ninguém. Tá? Lá dentro, né? Estou escrevendo do outro jeito. E aqui embaixo, como é x ao cubo mais 2y ao quadrado, alguma coisa elevada ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, x ao cubo mais 2y que multiplica ele mesmo. Tá vendo? Ó, o sinal é o mesmo. Porque está sendo elevado ao quadrado é ele vezes ele. O que nós podemos fazer agora? Simplificar. Porque está multiplicando, repetiu valores idênticos. E aí a minha resposta vai ser menos 7, o que sobrou lá em cima, dividido por o que sobrou lá embaixo, x ao cubo mais 2y. Não há necessidade de colocar parênteses agora, embaixo, né? Tudo bem? Muito bem, letra F, nós temos 13a ao cubo menos 13a ao quadrado menos a mais 1 dividido por a ao quadrado menos 1. Bom, vou fazer a fatoração aqui em cima do lado aqui, ó. É agrupamento, né? Porque nós não temos nenhum dos casos de diferença de quadrados, não dá para reduzir mais. Nós não temos aqui trinômio quadrado perfeito, porque tem 4 termos. Eu estou vendo que aqui tem um fator comum. O fator comum aqui seria o próprio 13.
E o A elevado a 2, porque a letra A repete, você pega o de menor expoente. Fazendo a divisão, 13A ao cubo por 13A ao quadrado dá A. Menos 13A ao quadrado dividido por ele mesmo dá 1. Ok? Agora, esses outros dois nós não temos nenhum fator comum. Mas veja bem que ele é meio parecido com o que está aqui já dentro do parênteses. Só que, então quando não tem fator comum naqueles outros dois que você vai agrupar, é sempre 1. Ou mais 1 ou menos 1 que você vai colocar. Nesse caso, eu vou colocar o menos 1. Tá? Eu vou até tirar o mais e vou colocar menos. Por quê? Porque eu estou vendo que se eu colocar o mais 1, eu vou repetir esse valor lá dentro, mantendo o sinal deles. E repara que se eu fizer isso, o que vai ficar lá dentro não é igual ao que está aqui dentro do parênteses. Então, para isso, eu troco o sinal aqui e coloco menos. E na hora de dividir, eu faço, ó, menos A dividido por menos 1 é mais A. É A positivo. Né? Só trocar o sinal. 1 dividido por menos 1 dá mais 1. Perdão. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Tá? Então, estou quase terminando a fatoração lá em cima. Agora eu tenho um novo fator comum, que é o A menos 1, que é o que eu queria. E aí vai sobrar, né? O que vai sobrar ali então? Vai sobrar A menos 1, que multiplica quem está fora do parênteses, 13A ao quadrado menos 1. Ok? Aí eu dou uma observada aqui para ver se por acaso o que está dentro do parênteses é um novo quadrado perfeito, é uma nova diferença de quadrados, no caso não é. Tá vendo? Porque o 13 não tem raiz exata, então a forma fatorada é essa. É para cá, é aqui que eu vou substituir lá em cima. Esse de baixo aqui já está mais fácil, porque, né, diferença de quadrados. Raiz quadrada de A ao quadrado é A, raiz quadrada de 1 é 1. Diferença de quadrados, como é que fica a forma fatorada? A mais 1, que multiplica A menos 1. Essa é a forma fatorada do denominador. Agora vamos reescrever a fração com suas respectivas formas fatoradas, tanto no numerador quanto no denominador. Então vai ficar assim, ó. Ao invés de tudo isso, vou colocar o verdinho lá. A menos 1, que multiplica 13A ao quadrado menos 1. Dividido por... Ao invés disso, eu vou colocar o vermelhinho ali, que é a forma fatorada. A mais 1, que multiplica A menos 1. Tem parênteses desse jeito, pode simplificar. A menos 1, A menos 1, repetiu. O que sobrou lá em cima? 13A ao quadrado menos 1. Dividido por A mais 1. Não tem mais nada para fazer. Então está aqui a resposta. Essa é a resposta. Tudo bem? Muito bem, vamos para a última então aqui, que é a letra G, né, dessa lista. Vocês perceberam ao longo desse exercício que a gente está revendo lá as fatorações e a gente continua vendo fatoração, né? Os 4 casos que a gente estudou. Esse denominador, vou escrever ele aqui no cantinho, ó. Tá? Depois a gente vai ver a forma fatorada dele. Eu preciso da forma fatorada. Vamos ver se a gente consegue fatorar. Bom, eu tenho uma diferença. Mas não é uma diferença de quadrados. Por quê? Porque tem uma letra que tem expoente negativo. Bom, então não posso fazer por diferença de quadrados. Ah, mas o 25 dá raiz exata, o 16 também dá. Calma. Primeiro nós vamos colocar esse fator comum aqui, ó, que é o y, em evidência. Tá? Vamos colocar ele em evidência. E vamos dividir. Tudo isso dividido por y, vai cortar o y, vai sobrar 25x a décima. Menos. Tudo isso dividido por y vai sobrar o 16, ok? Bom, agora, sempre nesse tipo de exercício, quando sobrar um binômio e é uma diferença, pode ser que seja diferença de quadrados, aí você vai ter que fatorar novamente, né? E essa diferença de quadrados, e aqui eu tenho, ó, porque o 25, a raiz quadrada de 25 é 5, o x está sendo elevado a expoente par, então é 10 dividido por 2, x a quinta, né? Raiz quadrada de x a décima, x a quinta. Ok? O 16, né? A raiz quadrada de 16 é 4. Então eu posso escrever isso daqui, eu posso escrever como 5x a quinta, que multiplica, mais 4, que multiplica 5x a quinta,
menos 4. Mas eu não posso esquecer do y que está lá atrás. Então eu vou continuar escrevendo aqui. Então essa expressão é a mesma que essa. Na forma simplificada, né? Na forma fatorada máxima possível. E o y tem que colocar ali, porque a expressão que eu chegar, se eu resolver fazer distributivo, eu tenho que voltar nesse início aqui. Tudo bem? Então, a forma fatorada desse aqui é esse retângulozinho aqui. Tá? Agora vamos olhar para o denominador. Eu preciso encontrar, e ali eu tenho 3 termos, então é um trinômio, pode ser que seja um trinômio quadrado perfeito. Para ser 2 dos 3 termos, tem que ter raiz exata. Tem que ser quadrado perfeito. E aqui eu sei que o 16 da raiz dele é 4, tá? Não vou circular só a raiz, tá? Então a raiz de 16 é 4. O 40 não tem raiz exata. Não, mas geralmente a gente olha para as pontas, mas não é regra isso. Pode ser que esteja fora de ordem, né? Tipo, os extremos são os quadrados e o meio é aquele valor que você verifica. E nesse caso acontece isso, ó, porque a regra é, dos 3, 2 tem que ser raiz, tem que ter raiz quadrada exata. 2 dos 3. E esse termo aqui tem raiz quadrada exata, que raiz quadrada de 25 é 5, e de x a décima é x a quinta. Bom, então tá na regra. Tá valendo ainda, ó. 2 deles tem raiz exata. Aquele terceiro que sobrou, o que a gente faz? A gente vê se por acaso 2 vezes essas duas raízes multiplicado por 2 tem que dar aquele terceiro termo. Aquele lá que nós não vimos ainda. E olha só, 2 vezes 5, 10 vezes 4, 40x a quinta. Aqui tá x ao quadrado, né? Então o enunciado, eu coloquei o enunciado errado. Teria que ser x ao quadrado. Só um minuto. Bom, eu novamente tinha colocado o enunciado errado aqui. Tá? Pode conferir na folhinha que eu coloquei x à quinta. Eu tinha colocado 2 aqui, tá vendo? E aí eu percebi que na hora de multiplicar não estava dando certo. Eu fui vendo ali, achei que eu tinha colocado errado aqui o 5. Agora deu certo, ó. Né? Do mesmo jeitinho. Multiplicando as raízes por 2 dá 40x à quinta, bateu. Quer dizer que isso é um trinômio quadrado perfeito. Quer dizer que a forma fatorada dele é sempre alguma coisa elevada ao quadrado. O que vai aparecer lá dentro é uma soma ou uma subtração. Nesse caso é uma soma, porque o valor que eu estou comparando aqui é positivo. O valor, né? Aquele terceiro termo que a gente compara. E as raízes são 5x à quinta e 4. Então 5x à quinta mais 4 elevado ao quadrado. Tá? E aí agora a gente vai reescrever a fração com suas formas fatoradas. Ok? Isso daqui era só um rascunho para provar que realmente é um quadrado perfeito. Eu vou até apagar isso daqui, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Ao invés disso eu vou escrever y que multiplica 5x à quinta mais 4 que multiplica 5x à quinta menos 4. Ao invés desse trinômio eu vou escrever 5x à quinta, perdão, 5x à quinta mais 4 elevado ao quadrado, tá? Aí, ao invés de escrever 5x à quinta mais 4 elevado ao quadrado, eu já sei que 5x à quinta mais 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que ele vezes ele mesmo. Só para me ganhar uma linha aqui, tá? Que aí a gente já simplifica agora, tá? Então veja bem, o que eu posso simplificar aqui? O que é comum, né? 5x à quinta mais 4, 5x à quinta mais 4. Posso simplificar. E aí não tem mais nada para simplificar. Então a minha resposta vai ser, né, y, o que sobrou lá em cima? Y que multiplica 5x à quinta menos 4 sobre 5x à quinta mais 4. Deixa eu só colocar aqui que ficou faltando um expoente aqui, ó, tá? Ok? Então tá aí a resposta da letra G.
certo? Eu tinha colocado no começo o expoentezinho aqui, mas eu conferi porque na hora de fazer acabou dando errado. Voltei ali e vi que tinha colocado o expoente 5 errado aqui, né? Tinha colocado 2, na verdade é 5. Beleza? Então tá aí a correção da lista, tá? Façam a correção. Dúvidas, estou à disposição, como sempre. Abraço.